Fala, investidores voláteis, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai passar um pouquinho sobre como diferenciar um choque verdadeiro de um choque falso e ao porquê que ocorre e quais são as principais coisas que a gente tem que olhar para não cair nessas armadilhas. Vou passar uns exemplos também, então fica até o final do vídeo. Bom, começando aqui, qual que é o primeiro item da lista que você tem que olhar para quando você está querendo ver se vai ter um choque ou não? Principalmente é quando o choque ele tem que ocorrer após a mitigação de um PGRA. O que é um PGRA? PGRA é um Premium Discount Zona, uma região onde a gente tem interesse, a gente espera uma reversão, tanto do preço que está subindo quanto do preço que está descendo. Nesse caso, isso aqui eu coloquei aqui como se fosse um imbalance aqui nosso, essa região, lá no time frame maior. Por exemplo, esse preço aqui que a gente está olhando pode ser 15 minutos, isso aqui pode ser um imbalance do 4 horas, beleza? Então, aí eu tenho três tipos de exemplos aqui. Esse primeiro aqui, um preço bem, quase chega perto e aí ele, na teoria, faz um choque aqui. Vai ser um choque verdadeiro? Provavelmente não. Por quê? Porque o preço ele tem interesse em buscar essa região. Se ela está marcada ali, provavelmente o preço tem interesse de buscar ela, porque ali tem uma região de liquidez, ali tem uma região que ele precisa fazer um rebalanceamento, ele tem que mitigar alguma coisa ali. Então, se o preço faz um choque nessa região, provavelmente vai ser só para enganar, voltar e tocar aqui em cima. Beleza. Esse aqui ele veio e tocou aqui em cima. Esse aqui é um choque? Provavelmente é um choque verdadeiro. Por quê? Porque ele já veio, já cumpriu o requisito dele, principalmente no macro, já entrou dentro do PGRA, já cumpriu todas as funções dele. E aí, ele tocou e começou a despencar. Beleza, então, esse aqui a gente pode considerar como um choque verdadeiro. Agora, esse terceiro aqui já é diferente. Por quê? Se vocês lembrarem dos nossos swing points, a gente tem um swing point aqui e tem um swing point aqui. Aqui ele tocou no nosso PGRA. Tocou. Fez choque? Não, não fez choque, porque o choque está aqui. Então, isso aqui na verdade nem é um choque falso, porque nem fez um choque, mas muitas pessoas podem confundir essa pernadinha aqui e falar que aqui é um choque. E isso, claro, seria um choque, talvez, num time frame bem menor, porque essa região é uma região de subestrutura dentro dessa estrutura principal aqui. Então, você não vai olhar um choque numa subestrutura e definir ela para a estrutura maior, macro. Não faz muito sentido isso. Mas a gente tem o PGRA sendo o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é chamado de displacement. O que é o displacement? É só um deslocamento rápido, um jeito, uma maneira que o preço corre muito rápido numa direção. Possivelmente para baixo, pode ser para cima. Geralmente, como que a gente reconhece um displacement? Basicamente, olhando uma Fair Value Gap. Se o preço está indo rápido numa direção, provavelmente ele vai deixar uma Fair Value Gap para trás. E isso quer dizer que tem instituição ali, porque a Fair Value Gap é como se fosse a digital de uma instituição e está mostrando que o preço tem vontade rápida, ele quer se deslocar rápido para aquela direção, com as instituições posicionadas nela. Então, quando a gente tem uma Fair Value Gap formando um choque, a gente tem provavelmente uma confirmação a mais de que esse choque é verdadeiro. Por exemplo, olha nesse esquema aqui, os nossos swing points é daqui até aqui em cima. E aí, a gente passa aqui nossa linha para ver se foi um choque ou não. Olha como o preço veio todo capenga, todo moribundo para cá. E ele vem sem força, sem nada, e ele fica enrolando aqui embaixo. Isso é um choque verdadeiro? Provavelmente não. Se ele formar uma Fair Value Gap aqui, pode até ser. Mas desse jeito, provavelmente o preço ele vai vir, capturar liquidez e continuar subindo. Por quê? Porque essa região não tem instituição. A instituição promoveu isso não tem velocidade, não tem nada. Isso aqui só gerou liquidez. Então, isso aqui não é... Essa região aqui não é um choque verdadeiro. Agora, quando a gente olha para um choque que possivelmente é verdadeiro, o que a gente vê? A gente vê o preço passando rápido. O preço deixando Fair Value Gap.
o preço com pressa de ir para o lado ao contrário. Aí isso já é um indicativo de que provavelmente o seu choque é verdadeiro e provavelmente você está na direção certa. Então é isso aqui que a gente procura. Você quer começar a somar, né? Pô, ele tem que tocar no map de array, ele tem que fazer um choque e deixar uma for value gap, tem que ter um displacement, senão a gente já vai descartando esses possíveis choques. E a gente também tem que olhar. E o último, a gente tem que olhar o contexto. Não é porque, aqui no 15 minutos, vamos supor, tinha um PD array aqui deixou um imbalance. Vai funcionar? Ó, provavelmente pode funcionar, mas se você não alinhar o contexto, provavelmente não vai funcionar. Por quê? Vamos lá. Olha aqui. Aqui a gente teve, batendo no PD array de 15 minutos, por exemplo, deixou um imbalance, aí você vai falar, pô, isso aqui é um choque. Agora, quando a gente olha para esse lado, o que a gente vê? A gente vê essa região de liquidez aqui, num ponto sendo definido daqui até aqui. O preço veio, só tirou essa liquidez aqui atrás, encontrou algum PD array maior, macro, e depois continuou a descer. Aqui não teve choque para virar de baixa para alta, aqui simplesmente só o preço retornou para testar algum PD array aqui em cima, tirar essa liquidez e continuar caindo. Só que no 15 minutos você vai achar que é um choque, mesmo batendo um PD array aqui, mesmo com a fair value gap aqui. Aí você vai botar uma ordem de compra nessa região aqui e vai tomar stop. Por quê? Porque esse choque não foi um choque verdadeiro. Ele foi verdadeiro no 15 minutos ali, mas ele não está contextualizado, ele está fora de contexto. Então não é um choque para ser utilizado. A gente precisa que nossos choques estejam contextualizados, eles toquem num PD array de um time frame maior e eles precisam ter displacement. A gente precisa ter as 3 características para alinhar, senão não rola. Você vai estar numa região de baixa probabilidade e provavelmente vai tomar stop. Mas por que ocorre então um choque falso e quando ocorre? Geralmente esse choque falso ocorre quando a gente tem aqui nossa pernada, aí você vem, aqui é a nossa price range, aqui é a nossa price range, daqui, na verdade, daqui até aqui, depois aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, e aí você nota que quando a gente foi subindo, aqui tinha um imbalance muito forte, que o preço não voltou. Pode ser que seja um imbalance no time frame maior ainda, pode ser que esse desenho aqui seja do 15 minutos e aqui um imbalance de 1 hora. A gente tem aqui uma região de liquidez muito forte, olha ali, muita liquidez acumulada atrás, que o preço não voltou. Então, antes de continuar subindo, geralmente o preço gosta de tirar regiões de liquidez e mitigar, rebalancear, pedir arrays. E aqui nesse caso, a gente tinha uma fair value gap em aberto, importante para o preço, e muita liquidez em cima dela. Então o preço, antes de continuar para cima, decidiu vir para baixo, tirar toda essa liquidez e continuar subindo. E aí quem olha vai falar, pô, isso aqui é um choque. E aí vai vir, vai colocar uma posição vendida aqui e vai adicionar o quê? Mais liquidez nessa região. Então aí você incentiva o preço a descer, porque tem muita gente comprada aqui, muita liquidez, tem região para ele parar, e depois o preço simplesmente vira porque todo mundo começou a vender e ele tem muita liquidez. Como você foge? Alinhando o macro com o micro. Você conseguindo alinhar o macro e colocando junto com o micro, provavelmente você não vai ter problema com isso. De vez em quando vai acontecer, claro, mas você consegue se livrar da maioria das coisas utilizando isso. Então, basicamente, é isso o que a gente precisa saber. Vamos olhar uns exemplos aqui. Aqui, eu estou no euro em 15 minutos. O que eu vejo? Aqui a gente claramente está continuando para cima, mas em um determinado momento o preço faz o quê? O preço vem, corre tudo para baixo, tira a liquidez dessa região e continua subindo. Aí você vai falar, pô, isso aqui foi um choque? Provavelmente não. Isso aqui foi só o preço voltando, tirando liquidez atrás desse topo aqui, tirando todos os compradores aqui dessa região para depois jogar o preço para cima. Então, isso aqui provavelmente não foi um choque. Isso aqui foi só para tirar. E outra, se a gente ia usar aquela regra que eu falei, o preço nem chegou a fechar
embaixo da vela. Então nem pode ser considerado um choque mesmo. Beleza? E eu separei uma aqui com esse retângulo para ficar mais fácil da gente encontrar. Dá uma olhada nessa região aqui. Você vai falar, pô, aqui foi um choque, porque claramente, olha, ele veio com displacement muito forte, acelerado, o preço tá forte. Então, a partir daqui o preço vai subir. O preço sobe? Não, o preço continua caindo. Aí você vai falar, pô, então isso aqui não foi um choque? Exatamente. Se eu botar isso aqui no 4 horas, o que você vai ver? Você vai ver simplesmente uma pernada daqui até aqui embaixo, região de liquidez formada aqui, imbalance e fair value e order block. O preço voltou no nosso order block e continuou a descida. Então, essa região aqui não é uma região de choque. Lá a região de 15 minutos não foi um choque. Por que não foi um choque? Porque ela não estava contextualizada com 4 horas. Simples. No 4 horas ela tinha regiões para voltar aqui para cima, tinha liquidez. Então, não, mesmo tendo um displacement para cima e se eu procurar para trás, eu vou encontrar um PD array que ela bateu aqui. Então, mesmo tendo isso, não foi um choque verdadeiro. Por quê? Porque ela não estava contextualizada no 4 horas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa qualquer dúvida, deixa aqui ou guarda para sexta, que sexta a gente vai ter lá no Discord uma reunião para tirar essas dúvidas. E até a próxima.